Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso GE, do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo, adaptado ao DSM-5-TR, tá? Estamos no capítulo 19, falei que a gente ia fazer esse intensivo nas duas últimas semanas, e foi um intensivo bem intensivo, né? Aula todo dia, só poupamos aí na segunda-feira por causa do Natal, e aí ficamos aí com a aula hoje, sábado, né? Então, nós já estamos no capítulo 19 e nós vamos falar sobre problemas de casal, tá? Amanhã cedo, gente, eu vou postar uma aula, um vídeo bem pequenininho, falando aí do certificado. Então, quem está pedindo, quem precisa pedir o certificado 100% gratuito, tá? Amanhã a aula vai estar explicando direitinho com relação a isso, tá? Então, capítulo 19, os autores Andrew Christensen, Jennifer Weller, Brian Doss e Neil Jacobson, tá? Então, só reforçando, gente, não é um audiobook, vou passar com vocês aí pelo capítulo, vou pegar os pontos mais importantes que esses autores decidiram colocar aqui como sendo os principais, tá? Quem deseja aprofundar, leia o capítulo todo, tá? O capítulo é bem interessante, tem bastante coisa, ele vem trazer aí um protocolo com relação ao atendimento, né, de terapia de casal, né? Claro que vai modificar de acordo com um problema com relação a outro, mas é muito interessante. Até porque é interessante a gente falar aqui que a questão, né, problemas do casal não é um transtorno mental, tá? Não é um transtorno de personalidade, não é um transtorno de humor. Então, assim, o que ele ensina aqui neste capítulo dá para você aplicar em várias situações, em várias demandas, tá? Nesse capítulo, ele vai trazer terapia comportamental integrativa de casal. Não é a terapia cognitiva de casal tradicional, tá? Tem a TCC tradicional para casal e aqui ele vem trazendo, o David Barlow escolheu essa abordagem, né? Então, os autores vão apresentar para a gente neste capítulo a terapia comportamental integrativa de casal. Percebam que ela é integrativa, tá? É diferente aí da TCC para casais, tá? E aí, como eu falei, né, o DSM ele vem nos trazendo aí vários transtornos, né? Transtornos emocionais, transtorno do humor, transtorno de personalidade, né? E aqui não é um transtorno clínico, tá? Porém, a CID-10, que é a que nós estamos utilizando, tá? CID-10-MC, que é a Classificação Internacional de Doenças, Modificação Clínica, esse MC, Modificação Clínica. Quanto à CID-11, CID-11 vai entrar em vigor em 2025, tá? A previsão é que entre dia 1º de janeiro de 2025. Ela ainda não está em vigor, tá bom? Então, nós estamos utilizando o CID-10, tá? Então, tanto a CID-10 quanto a CID-11, os problemas de casais também não são considerados transtorno mental nem comportamental. Do mesmo modo, o DSM-5 também não considera como sendo transtorno mental. É um problema, é um fator ali que está sendo influenciado, né, que vai influenciar o estado de saúde, vai influenciar aí questões emocionais, mas é um problema com relação à maneira ali, por isso que é comportamental, a maneira como eles estão se relacionando, tá? E aí, na CID-11, na CID-10, na CID-11 tem código, tá? Tem um código menor aí, que é considerado problemas de relacionamento com cônjuge ou parceiro, que é o código Z63 na CID-10-MC, tá? Z63.0. Problemas de relacionamento com cônjuge ou parceiro, tem CID. Ou sofrimento no relacionamento com cônjuge ou parceiro. O código é QE 51.0 na CID-11, tá? Lembrando, aqui não é aula para a gente falar de como aprender a CID-10, nem CID-11, né? O pessoal lá do meu curso de psicopatologia, eles vão receber depois uma atualização aí com relação à CID-11, mas fiquem tranquilos, nós não temos a CID-11 ainda traduzido, então não está em vigor, tá? Então, a previsão é que ela entre em vigor em 2025, mas aqui é mais a questão para a gente saber, porque como é um livro que nós estamos estudando já adaptado pela DSM-5-TR, e o DSM-5-TR, ele está bem aí
próximo da CID-11, então ele já preferiu trazer aí essas alterações, tá? Nem nos Estados Unidos, CID-11 não está valendo ainda, tá? CID-10MC é atual. Então, a terapia que é apresentada neste capítulo, ela vai se distinguir da terapia comportamental, né, de casal tradicional. Ela não é a mesma. Até porque a terapia de casal comportamental tradicional, ela vai focar no comportamento alvo, algo mais específico ali do comportamento. A integrativa, que é essa abordagem, ela vai focar em várias situações. Ela vai focar nos temas do relacionamento, que são os objetivos, situações que podem gerar problema. Claro que vai também focar em comportamentos altos, mas ela vai focar nas variáveis aí que pode estar causando, né, em tudo aí que pode estar relacionado aos problemas, também as variáveis causais proximais, as históricas e as distintas. Então vai ter toda uma investigação na história deste casamento, na história do histórico do relacionamento, tá? Tanto as variáveis atuais, mas também como que está esse casamento desde o primeiro dia ali, desde o contato do oi, tudo bem, né? Então, tudo isso aí vai estar sendo, de certa forma, investigado, porque às vezes o copo está entornando agora, mas a goteira lá naquele copo está pingando há muito tempo. Então, tudo isso vai ser focado dentro dessa terapia, tá? Tem ênfase no comportamento moldado pelas continências, em detrimento do comando por regras, e foca também na aceitação emocional. Um dos primeiros pontos a trabalhar nessa abordagem é a aceitação comportamental, tá? Segundo, então, a ideia dessa terapia comportamental integrativa de casais, então perceba, tem a terapia comportamental de casal tradicional e essa é uma terapia comportamental integrativa, tá? Então ela não é tradicional, ela é integrativa. E aí, segundo essa abordagem, os problemas eles vão se desenvolver como sendo um resultado das influências básicas, de duas influências básicas, tá? Duas coisinhas simples que vai acontecer em todo relacionamento. O que vai gerar o problema? A maneira como essas pessoas reagem, tá? Então, não é essas duas influências que vai fazer um casal ter o problema, mas como cada pessoa deste relacionamento vai responder de acordo aí, tá? Uma das influências é a diminuição das interações de reforço, né? Pode ser pelo desgaste aí desses reforços. E aí, esse desgaste dos reforços é um fenômeno que é comum aí de acontecer, né? Por exemplo, no início do relacionamento, tem muito amor, tem muito carinho, tem muito afeto físico. Só que com o passar do tempo, nas primeiras etapas é algo muito intenso, aquela paixão. Mas com o passar do tempo, essa propriedade que reforça esse comportamento, ele pode desaparecer, ele pode diminuir, ele pode modificar, tá? E aí, o outro é também desenvolvimento aí de conflitos, tá? Então, assim, do mesmo jeito que pode acontecer alguma coisa para desgastar esses reforçadores, então, casou, né? O cara abre a porta, a menina é assim, então, no casamento, tá? O casal ali, gente, casamento que eu estou falando não é casamento no papel, tá? Que seja o casamento ali como um simbolismo. Tem muitas pessoas que não são casadas no papel, mas que vivem como se fossem casadas, tá? Convivem durante anos. Isso aqui, terapia para casal, ela funciona para essas pessoas que vivem junto, tendo um papel ou não. Então, eu estou falando casamento, mas é o contexto do relacionamento em geral, tá? Então, assim, no início do relacionamento, o casal é puro amor, né? O casal, ele é puro romantismo, é aquela coisa mais linda, paixão. Só que isso vai se desgastando. Aquilo que acendia aquela chaminha no início vai se desgastando aí, vai acabando, vai diminuindo o reforçador, tá? Então, antes abrir a porta do carro, agora você já sabe abrir sozinha, né? Antes preparava o café da manhã, agora você pega. Eu tô na correria do meu dia a dia e eu não vou fazer mais, você pode fazer. Além disso, pode surgir também alguns conflitos, tá? Principalmente quando, à medida que os parceiros vão passando mais e mais tempo junto,
tem coisas que vai começando a criar atrito. No início do relacionamento, às vezes são diferenças que não importam muito. Por exemplo, o homem paga a conta e a mulher nunca paga. No início do casamento tá ok, mas vai chegar no momento que o homem pode se sentir incomodado. Poxa, essa mulher nunca vai pagar as contas. Isso vai desgastando e vai gerando conflito, tá? Esse é um exemplo que eu dei, porque hoje eu li um negócio sobre, achei muito interessante. Mas tem várias coisas, tá? Então, são pessoas de famílias diferentes, origens diferentes, interesses, objetivos, tá? Então, uma pessoa desse relacionamento tem interesse de estudar e quer falar inglês e quer falar espanhol e quer falar árabe, quer viajar pelo mundo. A outra pessoa não tem interesse. No início do relacionamento, isso não é importante, mas à medida que vai fazendo, isso pode ser para essa pessoa que não tem interesse começar achando que é demais, achar que é bobeira estudar, achar que é bobeira viajar. E aí isso vai gerando conflito no relacionamento. Então, duas coisas que podem gerar problemas aí do casal, tá? Então, uma é a diminuição dos reforços e outras são os conflitos que vão gerando aí, que vão acontecendo também ao longo do tempo, tá? Então, o princípio organizador mais importante dessa terapia integrativa é a formulação. E a formulação é a maneira como nós, terapeutas, vamos conceitualizar e explicar e descrever esse problema do casal, tá? Então, como que aí, o meu paciente, ele me contou ali, o casal me contou todos os problemas. Agora, o passo importante é como eu vou pegar isso que o meu cliente me passou, vou organizar, vou conceitualizar e vou descrever ele para o meu paciente, né, para os meus pacientes, para demonstrar para eles, descrever para eles os problemas em si que a gente vai trabalhar, tá? Então, esse é o ponto chave aqui da terapia, tá? E aí, essa formulação, ela vai se basear, então, em uma análise funcional do casal, tá? Uma análise funcional dos problemas do casal, tá? E aí, tem 3 componentes básicos nessa formulação, nessa análise que nós vamos fazer aí com relação aos problemas, tá? Um é o tema que a gente vai abordar, então, os temas dos problemas. Uma análise deep, que é deep, tá? É uma análise profunda, e uma armadilha mútua, tá? E aí a gente vai consultando sempre essa formulação essa formulação que nós fazemos, né? Não é uma formulação de caso, tá? Mas é uma formulação dos problemas do casal. Então a gente vai estar sempre consultando essa formulação e os componentes aí ao longo do processo para a gente ver, né, se tem um conflito, quando teve o conflito, sempre que precisar, tá? Durante as sessões ou entre as sessões, a gente vai estar trabalhando aí, abordando isso aí com esse paciente, tá? Com esses pacientes, aqui são 2 pacientes. E aí, na terapia comportamental integrativa, uma coisa bem interessante é que eles separam bastante 2 fases, tá? Fase de avaliação e a fase do tratamento. A fase de avaliação, ela tem ali as sessões que podem acontecer conjunta, mas também a partir dessa análise conjunta, ela vai ter 2 sessões individuais com cada um deles. Então, são 2 sessões separadas, tá? Nessa avaliação, então, também tem uma sessão de feedback aí, que o terapeuta vai descrever essa formulação e vai passar isso para os pacientes, tá? E aí, a partir disso, a gente vai ter a etapa do tratamento. A etapa do tratamento já pode ser, né? Costuma ser a terapia de casal. Pode ser que seja individual? Pode ser que seja individual. Mas, como é uma terapia de casal, é mais comum, mais correto de fazer com o casal, tá? Mas dependendo aí, vocês vão analisar dentro dessas sessões de avaliação as demandas do casal. E aí, avaliando a demanda do casal, você vai então avaliar se essa fase de tratamento, se ela deve ser feita individual ou não. E aí você vai passar isso para os seus pacientes, né, nessa devolutiva. Então, assim, no mínimo, tá? Vamos colocar assim, ó, a fase de avaliação, tá? Vamos colocar que ela tenha 3 sessões. A primeira sessão você vai fazer com o casal. Primeira sessão, casal. Então, você vai avaliar tudo aí com o casal, tá? Então, você vai
fazer aí com ele a orientação sobre a terapia, né? Você vai orientar o casal como que funciona, vai avaliar por que o casal está tendo problema, quais são as áreas disfuncionais, qual é o histórico do casal, tá? E aí a gente vai fazer a sessão individual. E aí são 2 sessões individuais. Nessas sessões individuais, os autores recomendam que a gente, né, nós profissionais, administremos aí medidas de avaliação, tá? E aí as medidas de avaliação pode ser qualquer uma, tá? Pode ser uma que você tenha já bem organizada, ou você pode criar a sua medida de avaliação e você vai estar avaliando se essa pessoa individual está satisfeita nesse relacionamento, né? Tem violência por parte de um dos parceiros, né? Tem compromisso, ela está compromissada, ou o parceiro está compromissada, né? Quais são as áreas que essa pessoa considera problemática? Isso você vai fazer com cada parceiro de maneira separada, tá? Em sessões completamente separadas. E aí, dentro dessas 2 sessões, você vai dar questão de guardar ali o sigilo, tá? Então, eu atendo o parceiro número 1 aqui e eu atendo o parceiro número 2. Então, vou estar investigando esse parceiro dentro do relacionamento. O relacionamento inclui os 2 parceiros. Mas a gente precisa estar atento. Por quê? Ele está satisfeito com esse relacionamento? Porque às vezes uma pessoa está satisfeita e o outro não, tá? Ou uma pessoa quer a terapia, o outro não. Então você vai fazer aí com essas 2 para entender. E esse espaço separado dá para eles a oportunidade deles falarem o que pensam, tá? E aí, fez isso aí, você vai fazer uma sessão de feedback, que é onde você vai passar para o seu cliente aquilo que é importante para o seu cliente, tá? Para o casal. Explicar para eles, vai passar a formulação, vai organizar os problemas dele e aí vai avaliar se realmente deve ou não fazer a terapia de casal ou terapia individual, tá? Então, passa-se para a terapia, para a fase de tratamento. Na fase de tratamento, nós vamos trabalhar com o casal. Então, os objetivos para as sessões, tá? Então, primeiro foco é promoção da aceitação. E aí, para a aceitação, tem 3 estratégias, que é conexão empática do casal, tá? Não é você com... É claro que nós vamos criar ali uma conexão empática com nossos pacientes, mas é entre o casal. Um distanciamento unificado do problema e a construção da tolerância, né? Até onde eu estou disposta a aceitar aquilo que me incomoda, tá? E aí, com isso, você vai criando mais proximidade e mais aceitação, tá? Então, é mais importante que você trabalhe conexão empática e distanciamento unificado do problema, distanciar do problema, do que construção da tolerância. Mas é importante trabalhar também construção da tolerância, tá? E aí, né, a gente vai estar focando nessa mudança que vai ocorrer naturalmente, mas também a gente precisa fazendo discussões práticas sobre as mudanças, né? O quanto que esse paciente, esse casal, eles estão entendendo os problemas, estão entendendo os padrões e estão desenvolvendo, né? Como que está a postura? Eles estão colaborando? Eles estão felizes? Como que está a postura perante ali as mudanças? E com base nisso aí, né? Com base nas intervenções que a gente vai fazendo também de aceitação, tá? Gente, palavra-chave dessa aula, casal, tá? Anotem essas palavras-chave que amanhã vou estar liberando aí o link para o certificado, tá? Então, não há um número fixo nessa abordagem de sessões. Não tem, pode ser 5, 10, 20, 30, tá? Os parceiros aí, os 2 parceiros, eles vão percebendo que vão alcançando algum sucesso, ou nós mesmos, enquanto terapeutas, a gente pode perceber isso e pontuar, mostrando ali, né, que eles têm uma conexão, que eles já sabem lidar com a dificuldade, e aí a gente pode ir encaminhando para encerrar o tratamento, tá? A gente não fique mastigando o seu paciente pro resto da vida. Não fique cozinhando o paciente, né? Os 2 pacientes em banho-maria. Libere os pacientes. Percebeu que eles estão começando a se desenvolver? Comece a enfatizar isso para mostrar para eles a evolução, tá? O capítulo deste livro, capítulo 19,
vai trazer um estudo de caso da Anne e do Mark, que é um casal de meia idade, com 10 anos de casamento. A Anne, ela já tem 3 filhos do primeiro relacionamento. Então, assim, ele não detalha tão bem o estudo de caso, né? Igual os capítulos anteriores, que detalhou passo a passo aí, que foi uma descrição incrível, né? Mas esse capítulo, ele vai te dar uma visão muito interessante do protocolo de atendimento, tá? E devido a esse protocolo de atendimento, né, ele vai você, enquanto terapeuta, vai conseguir aplicar de maneira bem interessante aí nos seus pacientes, visto que problema de casal não é uma patologia, não é um transtorno mental, tá? E aí, gente, finaliza esse capítulo, finalizamos o livro, né? Então, amanhã eu vou deixar uma aula pequena, tá? Bem pequena, não vai ser, acredito eu, que nem uns 5 minutos, explicando aí, deixando todas as informações sobre o certificado, tá? Agradeço, gente, quem me acompanhou até aqui nesse grupo de estudo, né? Deixa o like, eu sempre peço aí para deixar o like se gostou. Se não gostou, gente, né? Deixa no comentário o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês não estão gostando, porque eu sei que tem pessoas que não gostam, mas me diz aí por que vocês não gostam, o que acha que precisa melhorar, e inscreve no canal se não inscreveu, e amanhã eu vou soltar o link lá no grupo, tá? O grupo vai estar aqui abaixo, vou soltar o link lá no grupo. Então, obrigado por quem assistiu até aqui e até o próximo GE.